todos, obrigada pela participação em mais uma web palestra aqui pelo Telesaúde RS. O tema de hoje da nossa web palestra é tabagismo, como abordar. Meu nome é Cláudia, eu sou nutricionista de formação, eu sou especialista em saúde pública. Vou deixar os meus colegas também se apresentarem. Pessoal, boa tarde, meu nome é Luana, eu sou enfermeira, sou especialista em oncologia e pós-graduando em saúde pública e também faço parte aqui da equipe do Telesaúde. Oi pessoal, eu sou a Paula, sou psicóloga, trabalho aqui no Telesaúde como teleconsultora da psicologia e saúde mental. Bom, vamos iniciar então, como eu tinha dito, a web palestra hoje é sobre a abordagem do tabagismo. A gente vai iniciar falando rapidamente, brevemente, o contexto histórico do tabaco, do consumo do tabaco. Então, o tabaco tem a sua história originada nas Américas, primeiramente ligado a um uso mais medicinal, ritualístico. E com a descoberta do continente americano, os europeus popularizaram o uso recreativo do tabaco. Durante muito tempo, as formas mais comuns de consumo eram por cachimbos, pelo rapé, que é o pó do tabaco que as pessoas aspiravam, e posteriormente foi o charuto. No caso do charuto, a produção era cara, era artesanal, e só no final do século XIX foi criada a primeira máquina de cigarro que chegava a produzir até 200 cigarros por minuto, mesmo sendo bastante rudimentar. Esse aumento da produção diminuiu o preço do cigarro, o que aumentou massivamente o consumo. No século XX, com as duas grandes guerras, as guerras mundiais, o consumo se popularizou ainda mais, e tanto assim pela produção industrial, que estava bem mais avançada em relação à produção do cigarro, também pelo todo o estresse da época. Na década de 60, começaram a surgir os primeiros alertas e relatórios que associavam a utilização do tabaco, o consumo, com algumas doenças. Gradativamente o nome do tabaco foi retirado dos maços de cigarro, e as propagandas começaram a investir mais massivamente em associação do cigarro com um desejo, com um estilo de vida. Então deixou só de ser simplesmente um vício, só de ser simplesmente um hábito, mas também começou a ser ligado o cigarro a um consumo. Então, sofisticação, sucesso e liberdade, o cigarro estava na boca de todas as grandes celebridades da época. E também, nessa época, começaram também a colocar o sabor no cigarro, que a gente chama de sabor entre aspas, que foram as fórmulas dos mentolados. A indústria do cigarro também investiu grandemente em patrocínios esportivos, escuderias de Fórmula 1 apareciam marcas de cigarro, eventos de música, para quem lembra do Hollywood Rock. E mesmo com as restrições cada vez maiores ao consumo do cigarro e também os investimentos em campanhas contra o tabagismo, a indústria do fumo já tinha um público bastante cativo. Aqui no Brasil, as restrições da propaganda são bem recentes, elas são do final da década de 90. Foram avanços tardios, infelizmente, mas muito importantes agora. E mesmo com tantas evidências e ações, tantas campanhas anti-tabagismo, por que ainda é tão importante a gente falar sobre o tema? Porque ainda o tabagismo está ligado entre as maiores causas de morte evitável no mundo. A previsão é de que seja a causa de morte prematura até 2020, a principal causa, e está ligado a 5,4 milhões de mortes ao ano no mundo. Então, são dados bem alarmantes ainda. Bom, vamos falar um pouquinho em relação a algumas estatísticas. Nos últimos 30 anos, ocorreu uma diminuição bem considerável do número de cigarros per capita entre os fumantes. Então, o número de cigarros que os fumantes utilizam, caiu bastante esse número nos últimos 30 anos. Grande parte, graças às campanhas anti-tabaco, as legislações, teve as proibições de propagandas, as imagens da carteira de cigarros e restrição também de pontos de venda. Apesar desse número per capita ter caído, é bem importante também frisar que não existe, aqui no Brasil principalmente, um controle do comércio ilegal de cigarros. Então, provavelmente, por mais que exista uma queda desse número, a gente também tem que estar alerta que tem muito cigarro que entra e a gente não consegue fazer essa estatística. Um outro dado também, que a proibição de fumar em lugares fechados ajudou na redução tanto do número per capita quanto também do fumo passivo. E mais uma coisa importante, recentemente a Anvisa publicou
no Diário Oficial a proibição da adição de saborizantes, né, de flavorizantes nos cigarros. Então, assim, cigarros, chocolate, tabaco, menta, foram proibidos justamente também para coibir e inibir essa aliciação dos adolescentes, né, para o primeiro cigarro. Um dado mais local, né, Porto Alegre continua sendo a capital com maior concentração de fumantes do país. Na verdade, todo o estado do Rio Grande do Sul, ele ainda figura como um dos maiores consumidores de cigarros, né? Um pouco disso também é a herança das nossas indústrias fumageiras. E também, aqui em Porto Alegre, tem a maior proporção de pessoas que fumam 20 ou mais cigarros por dia. Mas também a gente traz mais uma boa notícia, né? Além da redução do número per capita de cigarros, que foi uma pesquisa lançada recentemente, na verdade a divulgação de uma preliminar dessa pesquisa do Vigitel, que ocorreu no país uma redução da parcela de fumante em 20% em 6 anos. Além também da redução de fumantes passivos em domicílio, né, que isso também vem das campanhas, né, não fuma perto, essa evitação de fumar dentro de casa também ajudou a reduzir esse número. O Vigitel, para quem não sabe, ele é um inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde para fazer uma vigilância dos fatores de risco por doenças crônicas. Entretanto, né, apesar das boas notícias também que a gente traz, ainda no Brasil 25 milhões de pessoas são fumantes. A região sul apresenta, como eu já tinha dito, o percentual mais elevado do país em relação ao número de fumantes. O uso do tabaco continua sendo o líder global entre causas de mortes evitáveis, segundo a OMS. E também os custos grandiosos para o SUS, né, para a nossa economia. Então, considerando só os custos diretos para tratamento dos 3 grupos de doença que a gente chama de tabaco relacionadas, que é o câncer, a doença do aparelho circulatório e respiratório, somente em 2005, aproximadamente 338 milhões foram gastos. Então, é um número muito relevante e ainda muitas pessoas, infelizmente, ainda são fumantes no país. Mas, na prática, né, como é que eu, profissional de saúde, posso abordar e trabalhar o tabagismo na minha unidade? A gente vai continuar vendo aqui na sequência. Então, pessoal, a gente tem hoje em dia tecnologia suficiente e de baixo custo no Brasil para poder abordar o tabagismo e a cessação do tabagismo na estratégia de saúde da família. Então, nas unidades de saúde, acho que grande parte de vocês deve trabalhar em unidades que já têm essa tecnologia implantada, né? Depois nas perguntas a gente pode conversar sobre isso. A gente achou importante destacar que a gente trabalha de 2 formas com o tabagismo. A gente trabalha tanto na prevenção quanto na reabilitação. Então, essa primeira lâmina da abordagem é uma lâmina que fala da prevenção primária. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais tarde o sujeito começar a fumar, menor vai ser a dependência que ele vai ter da nicotina, do tabaco. Então, assim, hoje em dia é bem comum da gente ver nas escolas as crianças já bem implicadas com esse tema e levando para casa materiais, pedindo para os pais pararem de fumar. Né? As escolas já estão fazendo essa abordagem do tabaco. A gente sabe que informar é a melhor forma de prevenir, né? Não é não passando a informação para as crianças e adolescentes que a gente previne informando. Então, por isso que é bem importante esse trabalho educativo e preventivo nas escolas. Grande parte de vocês deve já ter conhecimento do programa Saúde na Escola, né, que aborda questões de educação em saúde, prevenção nas escolas dos territórios. E o tabagismo é um dos temas que a gente trabalha no Saúde na Escola, né, porque a gente sabe que existe uma grande chance de que a criança e o adolescente informado sobre os malefícios do tabaco não venha a ser um tabagista no futuro. E também a gente tem benefícios se a gente retarda o início do uso. Algumas décadas o tabagismo começava na adolescência. Então, antes da pessoa estar formada, entrar na vida adulta, ela já era dependente de tabaco. É isso que a gente quer retardar. Então, essa seria a parte mais da prevenção. Vamos falar um pouquinho de reabilitação agora, então. O que a gente pode fazer enquanto profissional da atenção primária, da saúde da família? Qualquer profissional da equipe pode sensibilizar o usuário para esse tema do tabagismo.
quando o usuário já for um fumante, né? Então isso é a questão da reabilitação. A gente faz um pré-diagnóstico, na verdade, né? A gente, nas consultas, nos procedimentos de enfermagem, no acolhimento, nós podemos combinar, né, entre a equipe de abordar o tema do tabaco com os usuários, né, usuários adultos. Como é que a gente faz isso? Qualquer um de nós, então, pode pedir permissão, né, para falar sobre o tabaco, e nós fazemos uma sensibilização para o tema. Então, não precisa ter uma formação prévia, qualquer um de nós pode fazer isso. Então, aí na lâmina, não precisa se preocupar em copiar agora, isso vai ficar disponível para vocês. A gente tem algumas dicas de perguntas que a gente pode fazer para sensibilizar para a cessação do hábito de fumar. Então, a gente pergunta se a pessoa fuma, qual é o consumo diário de tabaco. A gente também pergunta se ela acredita ter algum problema que está associado ao tabaco, se ela percebe, por exemplo, que está com uma dificuldade na respiração, ou que as pessoas em casa estão criticando esse hábito, ou que a roupa fica com muito cheiro de cigarro, que ela nota que não está cheirando bem. Então, assim, por que essa pergunta é importante? Porque a pessoa, ela vai problematizar, né? Vai ver que vai se questionar sobre esse hábito. Também a gente pergunta se ela deseja parar de fumar. Essa é uma pergunta importante para a gente avaliar se ela está pronta para um tratamento e também se ela tem alguma data, né? Se ela já pensou em algum momento da vida parar de fumar, né? A gente às vezes vê pessoas, eu vejo no posto, é bem comum isso, dizendo assim, eu antes, até fazer meus 40 anos vou seguir fumando, depois eu paro. Então isso é bem comum na nossa prática. Então são perguntas chave assim para a gente fazer para os usuários. Depois tem uma classificação, né, que a gente faz, que é bem legal e é fácil de fazer, que a gente classifica como é que o usuário está em relação à motivação para parar de fumar. Então a gente tem estágios motivacionais, né, já determinados, esse é determinado pelo INCA, mas desde a década de 80 tem autores que já falam sobre os estágios de motivação. Isso é para quando a gente já está planejando intervir com o fumante. Então a gente tem que classificar em que estágio de motivação que o fumante se encontra. Se ele está pré-contemplando parar de fumar, que aí é quando ele não quer ainda mudar o hábito, depois a gente vai ver numa tabela esse esquema. Se ele já está contemplativo, o estágio da contemplação. Depois da contemplação tem um estágio chamado preparação, que seria a preparação para a ação, né? A ação é o passo seguinte. E depois que ele já começa o plano de tratamento, já tem um plano de ação e já está seguindo o plano, ele tem que fazer também uma manutenção. Depois a gente vai saber por quê. Depois de classificar, então, o usuário nos estágios de motivação, a gente pode planejar como é que vai ser o manejo desse problema. A gente preparou para vocês uma tabela de identificação do estágio de motivação e que condutas que a gente toma em cada um dos estágios. Então vocês vão ver que a nossa primeira coluna é uma coluna da pergunta, depois vem a coluna da resposta. A resposta vai indicar pra gente qual é o estágio que ele se encontra e qual é a conduta que a gente deve tomar. Então quando a gente faz aquela primeira pergunta ali, você está pensando em parar de fumar, e a resposta é negativa, esse dado nos traz então que o usuário de tabaco, o tabagista, ele ainda está numa fase pré-contemplativa. Ele não pensa em mudar esse hábito. Mas esse é um momento que ele precisa saber que se um dia ele quiser parar de fumar, ele pode contar com a nossa ajuda. Então a gente faz uma primeira sensibilização. Olha, eu entendo, tu ainda não está no momento de planejar, parar de fumar, mas se um dia, né, você quiser deixar esse hábito, você tem apoio aqui na unidade de saúde. Né? A gente fornece informações também sobre os riscos e sobre os benefícios de parar com esse hábito. A gente evita confrontar o usuário, acho que isso é bem importante dessa primeira fase, para que ele não fique resistente, para que ele possa voltar ao serviço de saúde buscando ajuda quando for o momento ideal. Segunda pergunta que tem ali na nossa tabela é a pergunta: você pensa em parar de fumar? Quando a resposta for afirmativa, mas o paciente se mostra ambivalente, como é que é isso? Ele diz que pensa, né, mas ainda rejeita essa ideia. Isso indica pra gente que ele já está contemplando
parar de fumar, está contemplando a ideia de um dia deixar de ser tabagista. Então, aquele adulto jovem que, por exemplo, entra no consultório e diz assim, não, até uns 40 eu sei que eu posso fumar, porque se eu parar, depois o meu pulmão vai voltar a ficar bom, né? Ele está contemplando. Esse é um momento legal da gente intervir também. A gente tem que identificar ali na nossa conduta quais são os receios do paciente sobre parar de fumar, por que ele está adiando essa decisão e, às vezes, desmistificar algumas ideias, né? Eu me lembro, até em grupo de mulheres, de ver assim, mulheres dizendo assim, não, se eu parar de fumar agora eu vou engordar, né? A gente tem esses mitos assim, bem presentes na nossa cultura. Então, a fase da contemplação é boa porque eles já vão começar a comprar a nossa ideia. A terceira pergunta que a tabela traz é a pergunta, você já pensa em alguma data para parar de fumar? Então, quando a pessoa já sabe que quer parar de fumar e se ela já sabe quando que ela quer parar. Se a resposta for afirmativa, essa pessoa já está preparada para a mudança. É um estágio antes do plano de ação propriamente dito. A gente, então, verifica as estratégias de mudança que são possíveis nesse momento e que são efetivas. A quarta pergunta é uma pergunta mais específica, né? Quando a gente percebe que dá para entrar nela, é bem legal assim da gente investir. Você pensa em parar de fumar dentro de 30 dias? Se a pessoa traz essa data, né, que é o curto prazo, assim, um mês, que sim, que ela pensa em parar dentro de 30 dias, então é o momento da gente agir, é o estágio da ação. Isso quer dizer que ela está pronta para começar o plano de ação de cessação do tabagismo. Então, a nossa conduta é planejar o manejo com ela, que é um passo que também estava lá na lâmina anterior. Pessoal, esse teste que está aparecendo para vocês é o teste de Fagerstrom. Ele é um teste que avalia o nível de dependência da nicotina do sujeito tabagista. Ele é um teste que ele é fácil de ser aplicado, qualquer profissional pode aplicar, mas quem tem essa formação para aplicar o teste é quem fez o curso de formação, né, em cessação do tabagismo. Isso depois a Luana vai contar um pouquinho pra gente como funciona. Esse teste tem 6 perguntas. A primeira delas é quanto tempo depois de acordar a gente fuma o primeiro cigarro, se considera difícil não fumar em locais proibidos, qual o cigarro que mais custa renunciar, se é o primeiro da manhã ou outro, quantos cigarros fuma por dia, se fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia e se fuma mesmo quando está doente. São perguntas que vão sinalizar o nível de dependência e conforme o resultado, o tabagista ele é pouco dependente, dependente ou muito dependente. Acho que um dado importante de trazer é que cerca de 60% dos tabagistas, eles vão ter como resultado 2 a 5 pontos. Então, eles vão estar ali num estágio de pouca dependência ou dependente já. Né? Felizmente, é a minoria que é muito dependente. O que a gente sabe também que esse teste indica? Que quanto menor for a dependência da nicotina, menor é a síndrome de abstinência. Assim como em outras drogas psicotrópicas, quando o tabagista para de fumar, ele pode apresentar também síndrome de abstinência. Isso a gente vai ver mais adiante também. Então, quanto menor a dependência, menor vão ser esses sintomas, então, da abstinência que vão surgir, mas que o tratamento pode também ajudar a dar conta. Então, uma coisa que a gente sabe também é, mesmo que as pessoas que respondam ao teste tenham um resultado baixo, a gente tem que avaliar se essa pessoa já tentou parar de fumar. Então, se essa pessoa que teve score baixo, que é pouco dependente de nicotina, já fez várias tentativas de parar de fumar, a gente tem que considerar usar o tratamento medicamentoso para essa população também. Porque o teste ele ajuda o médico a prescrever a medicação no momento de cessação do tabagismo. Então, mesmo que o usuário seja pouco dependente, mas já fez várias tentativas e não conseguiu, o médico, então, que vai prescrever a medicação, vai considerar o tratamento medicamentoso. Então, o que o INCA, Ministério da Saúde, propõe em termos de tratamento não medicamentoso?
Né? Uma primeira intervenção é aquela avaliação, o momento do pré-diagnóstico, que todo mundo da equipe de saúde da família pode fazer. Né? Uma tecnologia que é uma tecnologia efetiva, de baixo custo e também é da saúde da família. Então, a gente não vai encaminhar o tabagista para um centro de atenção psicossocial de álcool e drogas, por exemplo, como a gente encaminha para drogas mais pesadas. O tabaco a gente pode lidar na atenção primária. Então, tem o tratamento medicamentoso e tem também o tratamento de intervenção breve, de aconselhamento e também da terapia cognitivo-comportamental. Quem vai fazer esse tratamento? Os profissionais de nível superior que fazem a formação específica para o tabagismo. Então, na intervenção breve, a gente faz uma entrevista individual com o fumante, avalia em qual o estágio que ele está, né, daquele momento. Todos os fumantes que já estão em tratamento, teoricamente, já têm que estar no estágio da ação, né, já podem começar o tratamento. E depois dessa entrevista individual, os profissionais vão propor que ele participe de sessões de grupo com outros tabagistas. Se sabe que isso é muito efetivo em termos de poder ter um plano coletivo de parar de fumar. O plano é individual, cada um vai ter o seu, mas as pessoas vão poder trocar experiências e passar por esse momento juntas. Se sabe que isso no grupo é bem efetivo. O que o INCA propõe de referencial teórico é a terapia cognitivo-comportamental. As pessoas que têm formação, então, vão trabalhar nessa perspectiva. O que a gente faz, né, no grupo? A gente vai perguntar, né, como é que as pessoas estão em relação a parar de fumar, vamos avaliar como cada uma delas está passando pela situação, vamos aconselhar, isso é uma coisa que os profissionais fazem bastante na saúde da família, não só no tabagismo, né, a gente aconselha em relação a hábitos de saúde, vamos preparar para a mudança, né, para a cessação e vamos seguir acompanhando. Né? Então o grupo vai ter o grupo ele começa com sessões semanais, depois ele tem algumas sessões que são quinzenais, mas uma vez por mês todos que já concluíram as sessões grupais vão poder participar de uma sessão que é de manutenção. Então isso é na nossa linguagem da saúde é bem comum, né? Quando a gente está estabilizado com alguma situação de saúde, a gente tem que seguir vigilante, tem que seguir acompanhando e fazendo a manutenção desse problema, dessa situação de saúde. Então, as unidades que fazem grupo de tabagismo, pelo menos uma vez por mês, vão acompanhar e fazer a manutenção dos usuários que já pararam de fumar. Gente, o tratamento medicamentoso mais comum, né, ele é proposto então por prescrição médica. Ele é bem comum, a gente conhece isso, né? Tem um adesivo transdérmico de nicotina, né, que conforme ali a dependência ele vai ter dosagens diferentes. Tem a goma de mascar de nicotina. Tem algumas pessoas que até às vezes compram na farmácia, né? Mas isso é uma medicação que está acessível nas secretarias municipais de saúde. E a bupropiona, que na verdade também é usado como antidepressivo, né? O medicamento. E aí, conforme o resultado do teste de Fagerström, conforme o estágio motivacional que o paciente está, o médico vai fazer a combinação mais adequada para o sujeito. Geralmente são essas 3 medicações associadas que se usa. O que a gente sabe em termos de efetividade? A medicação e o aconselhamento, as sessões de grupo, são efetivos se usados isoladamente. Mas combinar a sessão de grupo e a medicação é o tratamento mais efetivo, né? Então seria essa combinação dos dois que é a que dá mais certo e que a gente pode fazer no posto de saúde. Acho importante trazer agora no final algumas considerações, né, a respeito do tratamento. A gente sabe que interromper bruscamente ou ir reduzindo gradualmente o tabaco tem a mesma probabilidade de sucesso. Então, quem vai escolher isso é o usuário, né, com orientação dos profissionais, se ele vai parar abruptamente ou ir reduzindo gradualmente. A gente tem que ter em mente que é muito difícil parar de fumar sem ter recaída. Vocês devem acompanhar isso no dia a dia. As recaídas são comuns, são esperadas, e especialmente se o usuário é um usuário que não tem rede de apoio,
né? Não tem familiar que está apoiando, não tem amigos que estão ouvindo ele nessa questão de parar de fumar, então as recaídas podem acontecer. Nós levantamos alguns estudos que mostram que antes do sujeito de fato conseguir parar de fumar, ele pode fazer até 5 ou 7 tentativas de parar de fumar, sem conseguir. Então a gente tem que ficar atento a isso. A síndrome da abstinência, ali nessa lâmina da apresentação, tem no cantinho quais são os principais sintomas, sinais e sintomas da síndrome de abstinência, mas a gente sabe que ela pode acontecer mesmo quando o tabagista reduz pela metade o consumo. Então, nem é, na verdade, uma abstinência, né? Reduzir em 50% o consumo já pode trazer esses sinais de depressão, ansiedade, irritabilidade, aumento do apetite, por isso que as pessoas têm aquela fantasia de que vão engordar, insônia, alteração na memória. Mas com o tratamento e com o tempo isso passa. Então a gente tem que saber isso de antemão para poder tranquilizar os nossos usuários. Nós vamos seguir então agora com a Luana falando um pouquinho da avaliação de resultados. Isso. Bom, pessoal, então falando da avaliação dos resultados, o que a gente deve considerar como um bom resultado? Então, tem estudos que mostram, né, que um programa de cessação de tabagismo, ele é considerado efetivo quando se alcança uma taxa igual ou superior a 30% após um ano no número total de fumantes acompanhados, tá? No entanto, é preciso levar em consideração, né, que o tabagismo ele apresenta um padrão evolutivo semelhante ao das doenças crônicas. Então, ele pode apresentar períodos de remissões e recidivas. Então, isso deve ser levado em consideração para ter uma avaliação do resultado. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o registro. Tá? Então, de acordo com a portaria 442 de 2004, que é a portaria que fala da ampliação do acesso à abordagem e tratamento do tabagismo, a unidade de saúde ela deve possuir um prontuário para cada paciente, né? Então, com as informações completas do quadro clínico e a evolução. Nesse prontuário, devem ter informações mínimas, né? Como vocês estão vendo ali no slide. Então, identificação do paciente, né, do tabagista, com endereço e telefone, identificação dos profissionais responsáveis pelo atendimento e pela prescrição do medicamento, se houver, o histórico do tabagista, né, avaliação inicial e classificação da dependência à nicotina em alta, média ou baixa, né, identificação do tratamento proposto e os dados da evolução e o resultado obtido. Então, se alguém de vocês, pessoal, quiser essa portaria 442 que eu falei, a gente pode enviar para vocês, tá, através da plataforma, sem problemas. Bom, como que então é possível estruturar as ações na unidade? Tá? A equipe então tem a intenção de implantar o programa na unidade, então existem alguns requisitos que devem ser seguidos. Tá? Então tem que aderir ao Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, tá? Que pode ser via PEMAC ou via SES. Se for via PEMAC, o município no momento da adesão vai informar a equipe que vai coordenar as ações da política do tabagismo no município. E os municípios que não aderirem ao PEMAC vão continuar pela via de realização dos cursos oferecidos pela SES. Também é necessário fazer contato com o coordenador da política do tabagismo na sua coordenadoria de referência. Tá? Os cursos são organizados pela Secretaria Estadual. Quem pode fazer o curso, como a Paula já citou antes, né, são os profissionais de nível superior da equipe, através da inscrição que é enviada para a coordenadoria. No curso, vocês vão receber o plano de implantação da abordagem ao tabagismo, né, que contém material de apoio para elaborar as ações. Os medicamentos, eles são fornecidos pelo INCA, tá, os medicamentos e os insumos, através das coordenadorias também. E a liberação dos medicamentos, ela está condicionada ao envio trimestral de planilhas, né, com as informações dos pacientes acompanhados. Então, esses aqui são alguns passos, né, os passos que devem ser seguidos para elaborar o programa e seguir a continuação. Bom, o contato para capacitação, né, como eu falei antes, o contato inicial é feito com o coordenador da política do tabagismo da sua coordenadoria, né, da sua referência, a coordenadoria regional. E maiores informações, então a gente disponibilizou ali o e-mail e o telefone, né? O e-mail é tabagismo@saude.rs.gov.br ou o telefone, que é o 51-3288-5800. Então, através desses e-mail e telefone, vocês terão mais informações sobre a capacitação.
As próximas vão acontecer aqui em Porto Alegre nos dias 22 de outubro e 12 de novembro. Teve uma agora essa semana, agora na terça-feira foi a última que teve, dia 24 de setembro. Tá? Então a próxima agora é só em outubro, tá bem? Bom, pessoal, e para finalizar, então, é importante dizer, né, que a resposta positiva ao tratamento é quando o paciente deixou de fumar. Tá? Essa é a mensagem que a gente quer deixar para finalizar aqui a nossa apresentação. Aqui a gente disponibiliza para vocês também as nossas referências, que nós utilizamos para montar essa web palestra. Caso alguém queira algum material, como eu citei a portaria, mas caso vocês queiram algum outro material que nós utilizamos, a gente pode enviar via plataforma, tá? E nós também gostaríamos de agradecer a Ivete Croix, que é a coordenadora da política do tabagismo lá na 14ª coordenadoria, né? A Ivete que foi muito essencial para a elaboração dessa palestra, ela gentilmente disponibilizou alguns materiais, umas informações muito relevantes. Então, muito obrigada, Ivete, pela tua disponibilidade e atenção. Não sei se a Ivete está assistindo, né? Mas depois o pessoal deve passar o recado para ela, né? E aqui, então, a gente finaliza. A gente fica aberto agora para perguntas, né? Caso tenha algum questionamento, a gente fica aberto às perguntas. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da UBS Lourdes, São Paulo. Esses dados em relação à capacitação, eles são aqui do Rio Grande do Sul. Eu recomendo que vocês entrem em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, aí do município de vocês, porque é programa, né, política nacional, então com certeza vocês vão ter também capacitação, tem programações, mas aí quem vai poder dizer a região que é feita, quando, vai ser a Secretaria Estadual de Saúde do município de vocês. Pessoal, os profissionais aqui do Rio Grande do Sul, que ainda não têm o cadastro no Telesaúde, na plataforma do Telesaúde, por favor, né, enviem, se vocês têm interesse, enviem um e-mail para cadastros@telesauders.com.br e solicitem o formulário para enviar os dados, tá? Para quem tem interesse, então esse e-mail aqui é o e-mail que vocês devem mandar os dados de vocês para fazer o cadastro, tá bem? A gente vai finalizar então, a gente agradece a participação, né, uma ótima participação de todos. A gente encerra agora as perguntas, mas continua disponível, né, dúvidas ou materiais que vocês precisam sobre esse tema ou sobre outros temas da atenção primária na plataforma do Telesaúde. Tá? Um grande abraço para todos. Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês. O que eu queria lembrar esse recadinho que a Cláudia deu. Os teleconsultores também podem contribuir agora com as dúvidas que ficaram da web palestra. Então, mandem perguntas, usem a plataforma que nós estamos à disposição de vocês. Também quero agradecer, pessoal, a participação de todos e até semana que vem, para a próxima web palestra, então, que vai ser sobre o uso de drogas. Um abraço.